Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo de número 23, a palavra de Deus diz assim no versículo 1. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. No capítulo anterior, nós vemos as abominações de Jerusalém. A palavra de Deus vem até Ezequiel e manda que ele fizesse conhecer a Jerusalém todas as suas abominações. O Senhor deixa bem claro que derramaria sobre Jerusalém a sua indignação. Com o fogo do seu furor os consumiria e faria que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça. Agora, no capítulo 23, nós vemos o Senhor dizendo a Ezequiel que houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, e Jerusalém é Aolibá. Aqui nessa passagem, nós vemos o Senhor dizendo a Ezequiel e se referindo ao reino dividido. Israel, nesse momento, estava dividido em dois reinos. Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, que aqui é chamado de Aolá, e o Reino do Sul, o Reino de Judá, aonde ficava Jerusalém, que aqui o Senhor chama de Aolibá. É interessante nós vemos o significado de Aolibá, que se refere a Jerusalém, que significa meu tabernáculo está nela. É interessante nós vemos nos próximos versículos a descrição da prostituição dessas duas irmãs que representam a nação de Israel. Nós vemos mais uma referência aqui nesse capítulo, que Jerusalém se prostituiu e se corrompeu ainda mais do que o Reino do Norte. Ainda mais do que Samaria, Jerusalém se corrompeu. Nós vemos isso no versículo 11. Vendo isto, sua irmã Aholibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e as suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, e assim por diante. No versículo 27, nós vemos: Assim farei cessar em ti a tua perversidade e a tua prostituição trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma. E eles te tratarão com ódio e levarão todo o fruto do teu trabalho. E no final desse capítulo, nós vemos o Senhor falando sobre as suas abominações no versículo 37, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. Até as crianças que nasciam, eles faziam passar pelo fogo, queimavam no fogo, ofereciam aos ídolos, e assim cometiam graves abominações contra o Senhor. No versículo 49, para finalizar esse capítulo, a palavra de Deus diz: O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Que possamos meditar nessa palavra. Mais um aviso, mais uma oportunidade que o Senhor deu a Jerusalém nessa passagem. E nós vemos quantas vezes o Senhor avisou e alertou Jerusalém do juízo e da consequência dos seus pecados. Que possamos meditar na misericórdia de Deus e também na sua justiça, pois o Senhor é misericordioso, mas ele também é justo para julgar os pecados, para julgar as abominações que os homens cometem sem se arrepender. Para aqueles que se arrependem, nós temos o Senhor Jesus Cristo como advogado fiel para nos proteger, para nos salvar da condenação do pecado por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Que possamos meditar nessa palavra e assim ter uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.